Caberão embargos de declaração na Justiça do Trabalho contra sentença ou acórdão que apresentar contradição, omissão ou obscuridade. É o que prescreve o artigo 897-A da CLT, incluído em 2000. Portanto, quando se tratar de embargos de declaração trabalhista, o fundamento que eu vou buscar não é no Código de Processo Civil, mas sim na CLT, que tem regramento próprio, que está previsto lá no artigo 897-A. Então, quando você quer tratar, quando você quiser buscar conhecimento, respostas para os embargos de declaração, esse recurso trabalhista, você vai lá no artigo 897-A e traz as orientações para que o recorrente possa buscar sanar eventuais vícios de obscuridade, de contradição e de omissão. Prazo para a interposição desse recurso. Como é do conhecimento de vocês, os prazos na Justiça do Trabalho eles são unificados e são de 8 dias para quase que a totalidade dos recursos, à exceção dos embargos de declaração, cujo prazo de interposição ou oposição são de 5 dias. Repito, prazo para interposição dos embargos de declaração são de 5 dias e não 8 dias. Contados de qual momento? A partir do momento em que a parte que se sentir prejudicada, ela tome ciência, seja pelo Diário da Justiça Eletrônica ou seja no momento da audiência de julgamento, onde a parte então tomará ciência inequívoca da decisão a ser embargada. Bom, e se essa decisão não contiver, Christian, não for omissa, não for contraditória e não for obscura, mas houver aí um lançamento, né? Foi digitado um nome de uma parte errada, um valor, o juiz, ao condenar em 10 mil reais, ele escreve 10 mil reais por extenso, mas coloca R$1.000, esquece um zero. Né? Esses erros, chamados pelo próprio legislador de erros materiais, diz a lei que eles poderão ser sanados de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, dispensando aí a figura dos embargos de declaração. Porém, há colegas que, para que não corram o risco, eles acabam interpondo embargos de declaração. Mas o parágrafo 1º do artigo 897-A é muito claro que erros materiais devem ser, para erros materiais, o requerimento simples, ele basta para corrigir essa irregularidade, corrigir esse chamado erro material. Repito, erro material, valor indicado de forma errada, quando nitidamente não era aquele valor, o nome das partes, alguma menção que você sabe que aquilo é passível de ser corrigido sem a necessidade deste recurso. Uma outra característica dos embargos de declaração é que eles podem, né, ter o chamado efeito infringente ou efeito modificativo, que isso é novidade agora no processo civil. No processo de trabalho já existia desde 2000, que é a possibilidade de o juiz, ao analisar os embargos de declaração para corrigir, para suprir a omissão e eliminar a contradição, ele identifique que ao fazer isso, ao integrar a sentença ou o acórdão, ocorrerá a modificação, ocorrerá a mudança daquela decisão, por exemplo, de procedente para improcedente ou de improcedente para procedente. Todas as vezes que o julgador vislumbrar a modificação da decisão em razão dos embargos opostos, ele
terá obrigatoriamente que permitir que a parte contrária se manifeste em função do princípio do contraditório, do princípio constitucional do contraditório. Então, ele irá abrir vista para que a outra parte, seja reclamante ou reclamado, manifeste-se sobre aqueles embargos e então proferirá a decisão integrando-a àquela decisão originariamente proclamada. Veja, pessoal, é possível então que os embargos declaratórios possuam o chamado efeito infringente ou efeito modificativo, porque, em regra, uma vez proferida a sentença ou o acórdão, eles não se modificam. Em regra, ou essa é a regra do jogo. Uma vez que o julgador decide, ele não vai decidir novamente mais aquela questão. Exceto em casos em que, ao suprir a omissão e eliminar a contradição, ele perceba que realmente deixou, de analisar algo muito importante, e ao deixar de analisar algo muito importante, isso vai proporcionar aí a alteração do julgado, isso proporcionando a alteração do julgado é o chamado efeito infringente. Neste caso, repito, obrigatória a abertura de prazo para que a outra parte manifeste-se em razão do princípio do contraditório e da ampla defesa. É o chamado aí, tecnicamente, efeito infringente dos embargos de declaração. Recapitulando, prazo de interposição, 5 dias. Tem efeito infringente ou modificativo? Também tem efeito infringente e modificativo. Uma outra característica dos embargos de declaração trabalhista é que eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Significa que, se eu estiver diante de uma sentença, e o recurso trabalhista que desafia a sentença, o recurso trabalhista com o qual eu vou impugnar aquela sentença que eu não concordo, é o recurso ordinário. Logo, se eu interpor o recurso chamado embargos de declaração, o prazo para a interposição do recurso ordinário ele ficará sobrestado, ele ficará suspenso até que se profira o julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que será retomado o curso do prazo dos embargos de declaração do recurso ordinário em sua totalidade, quais sejam 8 dias. Bom, mas para que isso ocorra, o recurso de embargos de declaração deve atender aí os pressupostos extrínsecos, sobretudo a interposição dentro do prazo legal, que ele realmente encontre o amparo legal, que é ser tempestivo, regularidade na representação e devidamente assinado aí, obviamente vai estar em razão do processo eletrônico, não há como não estar assinado o recurso. Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos, o recurso terá aí o efeito de interromper a propositura de outros recursos. Essa é uma característica também existente no embargos de declaração do processo civil. Mas atentem-se, pessoal, tem uma última dica que eu quero deixar a respeito dos embargos de declaração. Alguns julgadores trabalhistas, ao analisarem o recurso de embargos de declaração, se entenderem que este recurso, que este embargo de declaração, ele não preenche os pressupostos da obscuridade, contradição e omissão, esse recurso não será conhecido, consequentemente não provido, e a outra característica é a não interrupção do prazo para a propositura de outros recursos. No caso, se a gente estiver tratando aí de uma sentença, do recurso ordinário. Significa o quê? Na prática? Significa na prática que você vai perder o prazo para a interposição do RO, do recurso ordinário. Atentem-se realmente para que este recurso, quando for ser utilizado, realmente exista os requisitos que são omissão, contradição e
obscuridade. Na ausência desses requisitos, muito cuidado na interposição desse recurso, que poderá aí não ser conhecido, consequentemente não provido, e por consequência não ocorrerá a interrupção dos outros recursos. Ou seja, o prazo recursal para a interposição do recurso próprio contra a sentença ou acórdão continuará fluindo e o teu cliente poderá ser prejudicado com a não interposição à época do recurso próprio, ao invés do recurso de embargo de declaração. Fica a dica, artigo 897, letra A, parágrafos 1º, 2º e 3º da CLT. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.